Bem, quero dizer que a nossa classe é uma classe muito sofrida. Vocês viram ali um pedaço do que nós já passamos, mas eu sou do tempo em que o policial, para poder casar, ele precisava de autorização. E autorização formal por escrito, e se não desse autorização ele não podia. Uma classe, os nossos colegas inativos, que sofreram muito mais até do que eu e dos novos policiais, talvez tivessem aqui muita história para contar. Mas ser policial no Brasil não é ter uma profissão, é ter um sacerdócio, assim como o professor, porque ganha pouco, trabalha muito e não é valorizado. No Brasil morre um policial a cada 17 horas. A cada 17 horas morre um policial. O número de policiais, deputados, com depressão, estresse, problema de loucura, alcoolismo, é 1 para cada 20. Então, se Vossas Excelências calcularem o tamanho da nossa instituição, saberão o tamanho de problemas que nós temos. Nós temos uma clínica em Belo Horizonte chamada Serra Verde, que tem 2 alas, somente para policiais com problema de depressão, que ficam, infelizmente, no meio até de loucos lá. Essa é uma realidade da nossa classe. O número de suicídios na polícia ainda é, e quando eu falo polícia, não só a polícia de Minas, porque eu percorri pelo menos uns 20 estados, quando fui deputado federal, acompanhando os problemas lá também. O número de suicídios ainda é 10 vezes maior do que qualquer outra classe, qualquer outra categoria, porque é um policial que trabalha com uma arma do lado. Então isso é uma realidade. Queria aqui muito rapidamente explicar um pouquinho o que é a PEC 300, é uma proposta de emenda constitucional feita pelo deputado Arnaldo Faria de Sá e que está na comissão lá especial que o nosso deputado Elismar Prado participa, que diz que o salário dos policiais serão o mesmo salário de Brasília, como foi explicado aqui. E aí fica a grande pergunta, quem é que vai pagar essa diferença? Se em Minas Gerais nós recebemos 1.715 e o salário lá de Brasília é 4.150, quem vai pagar a diferença? E aí eu digo que essa não é uma caminhada, não é uma audiência, é contra ninguém. Nós não estamos aqui brigando, nesse momento, contra o governo de Minas, ou contra o comando da polícia, ou contra quem quer que seja, porque é um benefício para todo mundo, porque essa diferença salarial não vai ser paga pelo Estado. A diferença salarial será paga pelo Fundo Constitucional, que já existe. Esse Fundo Constitucional é o fundo que paga o salário do DF, de Brasília. É o Fundo Constitucional, eu dizia há poucos dias, quando foram criados os territórios federais, Amapá, Rondônia, Roraima, foi criada a Polícia Militar dos territórios. Quem pagava o salário dessa Polícia Militar era a União, porque era um território da União. Quando esses territórios se transformaram em estados, criou-se então a Polícia Militar. E nós temos a seguinte discrepância, senhores e senhoras. Nós temos lá, por exemplo, nesses estados em que eram territórios, uma guarnição em que tem, por exemplo, um cabo mais antigo que era da época de território que ganha R$5.000. E do lado um cabo de quando a polícia foi criada e já era estado, que ganha R$1.000. Então o Fundo Constitucional, que ainda paga o salário desses militares do DF, é que bancaria a diferença. Então não traz prejuízo nenhum. Agora, o governo federal tem interesse nisso? Tem. Porque no meu primeiro mandato, a Câmara Federal criou o Fundo Nacional de Segurança Pública. Já existe dinheiro da União aqui no nosso estado. Vocês veem algumas viaturas com aquele quadradinho azul e branco, escrito Fundo Nacional de Segurança Pública, colete e armamento. Então é preciso, de uma vez por todas, a gente dar dignidade ao policial. Disse aqui muito bem o Gideon aqui, ninguém dá o que não tem. Se eu não consigo cuidar da minha família, eu vou cuidar da família dos outros, eu vou cuidar da sociedade, se eu não consigo cuidar nem em mim. E tem alguns pessimistas, e falo com muita tristeza, porque alguns da nossa classe, alguns representantes nossos, que têm cargo político dizendo que isso é utopia. Gente, nós militares já vencemos um montão de coisas que as pessoas diziam que eram impossíveis. Quando eu entrei na polícia, me ensinaram que política e polícia não misturavam, que a gente nunca ia conseguir eleger ninguém. Nós conseguimos eleger 3 deputados. Depois nos falaram que greve na polícia, não, se tiver uma greve a polícia acaba. Então é mais um tabu que nós quebramos, fizemos uma greve, perdemos um colega, era uma greve pela fome. Depois nos falaram o seguinte, não, nós temos um regulamento que é o RDPM, não acaba nunca.
Nós acabamos com ele, temos um código de ética, mas um tabu nós derrubamos. Depois nos falaram que não, esse pessoal que foi expulso, isso é um bando de baderneiro, é um bando de vagabundo, esse pessoal não volta nunca, porque aquela greve ali, senhores, ela resultou em 187 colegas que perderam o emprego. Colegas como o próprio presidente Cabo Coelho, que trabalhou de servente pedreiro. Muitos colegas passaram fome depois dessa greve. O benefício foi para todos. Ganhou todo mundo, mas o prejuízo foi para poucos. E esses 187 colegas nossos que perderam o emprego, eles têm que ser tratados como heróis, porque através do sacrifício deles e do Cabo Valério, a polícia vem mudando. E esses colegas hoje estão no bombeiro, mas falaram também que se esses policiais voltassem, nunca ia acontecer, era impossível. Mais um impossível nós derrubamos. Por isso que eu digo, a PEC 300, que começou desacreditada, ela vai se tornar uma realidade. Ela vai acontecer. Porque é mais um tabu que nós vamos quebrar. E agora, mais do que nunca, não é uma discussão só da nossa classe, é uma discussão que ganhou a sociedade. É uma discussão que ganhou as ruas. Lá em Pernambuco, a passeata tinha 7.000 pessoas na rua. A passeata lá no Rio de Janeiro tinha 8.000 pessoas. A passeata lá na Paraíba, no Pará, que são estados pequenos, 15.000 policiais. Está na hora da nossa classe, alguns colegas nossos, sair da arquibancada e vir aqui para baixo brigar. Sair da arquibancada. Nós não podemos fazer isso não. Deixar não, vamos pôr os reformados na rua, vamos pôr os deputados, vamos pôr os... Não, a luta é de todo mundo, não é a luta contra ninguém, é uma luta a favor da nossa família. E a gente tem muito colega que fica assistindo as lutas de arquibancada. Não, agora está na hora de todo mundo ir para a rua, mostrar para a sociedade o que é a PEC 300. No dia 28 de outubro, além da audiência pública como essa, deputados, e vossas excelências são... Vossa Excelência está intimada, e Vossa Excelência também intimada, e a vereadora intimada, e todos intimados. Nós vamos fazer uma caminhada pelas ruas de Belo Horizonte, dizendo: a polícia de Minas Gerais apoia a PEC 300. E é preciso levar gente lá. Então eu quero terminar dizendo que nós somos muito gratos a cada um que tem acreditado, principalmente aos dois deputados. Somos muito gratos por tudo que os senhores têm feito, à Câmara Municipal, aos vereadores que têm nos apoiado, e dizer para a nossa classe o seguinte: vou copiar a fala aqui de um colega, eu até anotei aqui, que diz o seguinte: sem luta não existe vitória. Sem luta não existe vitória. Enfim, olha, eu fico pensando, se um cabo vai ganhar um 4.500, como vai ser bom para a minha família? Imagina a consequência dessa PEC 300 na sua família, para os seus filhos, para o estudo dos seus filhos. É um grande sonho. Eu acho que nos últimos 50 anos, o que de melhor pode acontecer para a Polícia de Minas é a PEC 300. Agora, esse sonho nós só vamos conquistar se a gente arregaçar as mangas, todos nós, e ir para a guerra e ir para a luta. E essa luta é de todos nós. Participe, lute com a gente. Obrigado a todos. Ok, obrigado pela fala aí do nosso vereador, 2 vezes deputado federal, Cabo Júlio, líder do movimento de 97.